Olha, Tiago, a gente acabamos de fazer um balanço dos últimos 4 anos do regime do Super Simples, acho que esse é um bom indicativo. São em torno de 5,5 milhões de pequenas, micro e de empreendedores individuais que aderiram a esse regime. A gente calcula que uma parte das pequenas empresas não estão no regime do Super Simples, então vamos falar assim que nós temos 6 milhões, em torno de 6 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil e de empreendedores individuais. Vale destacar que desses 6 milhões, mais de 1,5 milhão são empreendedores individuais. É aquele segmento recentemente criado, que deixou a informalidade, que se formalizou e que fatura até R$ 36 mil ano, que dá em torno de 3 mil, e que felizmente agora, com a nova legislação aprovada na Câmara e no Senado, o limite passou de 36 para 60 mil, o que dá um faturamento mês de 5 mil. E aqui eu já faço uma propaganda, aumentou também as faixas em relação à pequena empresa, em relação à microempresa. De 240 para 360 mil, no caso da microempresa, e de 2 milhões e 400 para 3 milhões e 600 a faixa de faturamento da pequena empresa. Então, isso dá um universo em torno de 6 milhões de empresas, que são os nossos clientes do Sebrae. Olha, a gente representa aí, esse é um tema importante, a última pesquisa que a gente tem feita pelo IBGE ainda está muito desatualizada, é do início dos anos 90, nós estamos agora, é bom dar uma notícia que nós estamos refazendo esse acordo com o IBGE, ver se a gente atualiza esses números, mas eles dão em torno de 20% desse setor de participação no PIB brasileiro. E representa 99% das empresas brasileiras e participa aí com quase 60% de todo o emprego formal criado no país. Olha, o que eu tenho é dados concretos, ela foi muito importante na crise de 2008 e 2009. Ela foi o principal gerador de emprego e renda naquela oportunidade. Mais de 70% dos empregos criados naquela situação vieram desse setor. Portanto, é um setor não só para enfrentar a crise, mas de maneira geral, pensando num Brasil que cresce, que avança, que se tornará a quinta economia do mundo, esse setor é fundamental para se desenvolver. Ele tem desafios muito importantes de competitividade, de se tornar os seus negócios sustentáveis. A gente enfrenta aí, eu disse aqui, das vantagens do regime do Super Simples, mas há uma disputa na sociedade para melhorar o ambiente legal. Nós estamos aí sempre querendo melhorar o ambiente legal, o ambiente tributário, trabalhista, é um esforço permanente do Sebrae, de todas as entidades representativas desse setor para melhorar o ambiente é importante, tem melhorado nos últimos anos, o Super Simples é um sucesso, não só para o empreendedor, mas para os governos também, mas a gente tem aí uma agenda de melhoria do ambiente, isso eu acho que é importante também. Agora, é um setor fundamental para gerar emprego e renda e para ser uma alternativa, quer dizer, a gente não pode pensar numa sociedade brasileira do futuro, onde o empreendedorismo não ocupe um espaço importante. Nós vamos ter uma sociedade cada vez mais desenvolvida que um espaço aí entre 15% e 20% da sociedade tem que estar voltada para o empreendedorismo. Esse é um pouco o nosso papel aí de desenvolver o empreendedorismo e capacitar. Quer dizer, treinar e capacitar. Hoje todo mundo precisa, seja empreendedor, seja empregado, ele precisa se atualizar constantemente. E o nosso trabalho aí é fazer a gestão empresarial se desenvolver. Enfrenta mais as grandes. Por que eu vou dizer isso? As grandes é que têm necessidade de mercado externo. Eu não estou dizendo que não afeta as pequenas empresas também, afetam também, mas afetam mais as grandes. As grandes são mais dependentes do comércio internacional. Portanto, se a demanda nos países em crise, como a Europa e os Estados Unidos, diminuir nas compras que eles fazem, certamente atinge de maneira geral o Brasil, que hoje tem uma economia muito globalizada. Evidente que o Brasil vai enfrentar melhor do que enfrentou no passado. A experiência de 2009 foi muito forte nesse sentido. O Brasil foi dos países que melhor enfrentou a crise. Nós estamos aí avaliando quais são os impactos que ela terá no Brasil, mas certamente quem será mais afetado são as grandes empresas. Qual é a grande vantagem do Brasil? Que vale para as pequenas, mas vale para as grandes. É o nosso mercado interno. Quer dizer, hoje o Brasil tem aí em torno de 100 milhões de consumidores, consolidou um grande mercado interno doméstico e ele é a grande válvula do nosso desenvolvimento e fortemente centrado na participação das micro e pequenas empresas.
que o Brasil vive já um momento importante, não é de agora, a gente vive aí na história recente do Brasil um período muito importante de estabilidade. São 2 décadas que a gente vive com estabilidade macroeconômica, com baixa inflação, com a economia caminhando, eu diria, nos trilhos assim. É evidente que as conjunturas internacionais, como a crise de 2008 e 2009 e esta crise que nós estamos vivendo, que é o segundo round daquela crise de 2009, afetam o Brasil, mas afetam bem menos que no passado. E o que me dá otimismo em relação ao futuro é isso, quer dizer, o Brasil hoje vive um grande momento, consolidou um grande mercado interno, é hoje, junto com os outros países emergentes, a bola da vez dos investimentos, e isso só vai se reforçar a partir dos eventos como a Copa e a Olimpíada. Então, o que me dá segurança não é só ter o evento da Copa e da Olimpíada, é ter esses eventos num grande momento do Brasil. E não é eu que estou falando, quer dizer, se você olhar, pegar a imprensa internacional, você vai ver que a China, a Índia, o Brasil são os países que têm tido o maior número de investimentos. E no caso brasileiro, ainda isso é mais forte ainda, porque a gente tem aí a Copa do Mundo, que significa acelerar uma série de procedimentos que talvez demorariam muitos anos. Quer dizer, você fazer uma grande obra de metrô, ou de aeroporto, ou estradas, talvez você tenha um ritmo muito mais crescente, porque você tem exigências que a Copa faz com que esses procedimentos se acelerem e se adiantem. Então eu sou otimista, é evidente que a gente tem aí que se preocupar com as crises internacionais, o Brasil tem vasos comunicantes com a economia global, mas eu estou muito otimista aí que a gente possa superar. Eu acho que a crise é conjuntural, a gente não vai viver aí, talvez a Europa viva uma década de crise, mas certamente o mundo não viverá. E hoje a força do mundo está a partir dos emergentes, e o Brasil é muito forte dentre os emergentes. É evidente que esse é um tema importante, eu acho que a gente tem que pensar na maneira melhor de você produzir negócios que sejam sustentáveis, por isso é evidente que tem um olhar no curto prazo, a Copa sempre traz oportunidades de curto prazo, então o empresariado, o empresário de pequeno porte, o microempresário, todos eles têm que ficar atento a essas oportunidades. A gente no Sebrae fez um estudo com a Fundação Getúlio Vargas, mapeando essas oportunidades, um grande mapa de oportunidades. A gente levantou os 9 setores da economia brasileira, que são os mais propícios a desenvolverem negócios de pequeno porte durante e no pós-Copa. Eu destaco aqui, por exemplo, a construção civil, o setor de turismo, o setor de tecnologia da informação e comunicação e o que eu estou chamando produção associada ao turismo ou economia criativa. Acho que esses 4 eu daria um destaque especial, mas tem também na área de agronegócio, tem dos alimentos orgânicos, por exemplo, a madeira e imóveis, tudo aquilo que será consumido fortemente nesse processo da Copa do Mundo. Neste caso, a gente fez os estudos para o Brasil, para as 12 cidades que sediarão os Jogos, mas acho que essas oportunidades acontecerão no Brasil, em todo o território brasileiro. É evidente que as cidades que sediarão os Jogos têm mais oportunidades. Não só as cidades, mas as regiões metropolitanas onde os Jogos acontecerão. Então eu destaco aí, para a gente ficar atento, há um estudo nacional, se mapeou mais de 930 oportunidades setoriais em cada um dessas 9 cadeias produtivas. É bom que todo mundo acesse aí o Sebrae, os Sebrais regionais, para poder ter conhecimento. Nós estamos numa fase agora desse estudo ter um rebatimento regional. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os 12 estados sediarão os Jogos, estão fazendo agora estudos regionais para identificar setorialmente quais são os setores que naquele estado, não necessariamente os 9 se reproduzirão de maneira igual. Tem estados onde o turismo é mais forte, outros a construção civil, ou área de agronegócio, quer dizer, varia conforme as vocações regionais. Mas o que eu diria que, de maneira geral, você vai ter muitas oportunidades. E o importante é ficar atento a isso, ter uma dimensão que não é só setorial, que é territorial, pensando aqui eu como paulista, pensando aqui no nosso caso de São Paulo, você tem uma região toda que pode e deve se desenvolver muito, que é a região leste da cidade. Então a gente não pode só pensar na maneira setorial, quais são os segmentos da economia que vão só se desenvolver, mas pensar territorialmente. Que espaços de desenvolvimento a Zona Leste, Itaquera e toda a Zona Leste vão ganhar com a Copa. Isso vale para Pampulha, para o Maracanã, para cada território onde vai se desenvolver a Copa do Mundo.
como é que a micro e pequena empresa pode entrar nesse trem do desenvolvimento. Eu diria que um lado muito importante é a sua capacitação, seu treinamento, para poder ser uma fornecedora das grandes empresas. A maioria das grandes obras públicas, por exemplo, ou da construção de um estádio, ou de mobilidade urbana, ou de aeroporto, ou de portos, vai ser ganho por uma grande empresa. Agora, como uma pequena empresa pode se tornar fornecedora? Por exemplo, um canteiro de obras de um estádio ou de uma obra de metrô, quem vai fornecer alimentação, os uniformes, fazer pequenos serviços como de terraplanagem ou de aluguel de máquinas, ou mesmo de mão de obra especializada. E para isso há requisito que essas grandes empresas necessitam. Primeiro, ter toda a documentação em dia. É fundamental a formalização e a documentação em dia. Então, o Sebrae vai trabalhar fortemente para que as pequenas empresas e as microempresas tenham a sua documentação. O outro lado é colocar em contato a grande empresa com a pequena empresa, porque ela vai dizer, o diretor de compras, de suprimento dessas grandes empresas vai dizer em loco, ao vivo para a pequena empresa, o que ele necessita, que serviços, quais são os requisitos. E o Sebrae vai treinar, vai capacitar para que essas empresas possam superar esses gargalos e essas deficiências que elas possam ter. Então, de um lado, é fundamental que a gente estimule rodadas de negócio entre a grande empresa e a pequena empresa. Isso nós estamos fazendo a partir dos seminários regionais nas 12 cidades, em relação ao mapa de oportunidades, colocando a grande empresa em contato com a pequena, estabelecendo também um processo de informação. É fundamental que o Sebrae, a partir do seu site, seja um instrumento para poder socializar informações. Eu estive recentemente em Londres agora para ver como o governo inglês e a Prefeitura de Londres ajudaram os pequenos negócios naquela cidade e na Inglaterra como país. E uma das questões fundamentais é essa, ter um site que possa ser o grande socializador dessas informações, não só funcionando como uma bolsa de negócio, mas que ele possa permitir não só as licitações públicas, mas todas as informações de necessidades das grandes empresas, das grandes intervenções que estão ocorrendo. Então a gente tem que trabalhar muito. Eu imagino que as grandes empresas vão precisar de serviços e a gente precisa ficar atento. A pequena empresa precisa ficar atenta, se informar, se capacitar para superar esses requisitos que são fundamentais para que ela possa vender. Evidentemente, ser formal, ter nota, ter um CNPJ, procedimentos básicos são fundamentais para que ela possa ter. E olhar muito o que está ocorrendo no território. Eu volto a insistir. Você que mora ou está em uma dessas cidades, está enxergando que possibilidades naquele território onde vai ter uma obra de metrô ou do estádio, por exemplo. Eu penso muito aqui, como paulista, na Zona Leste e em Itaquera em especial, por exemplo. É o www.sebrae.com.br ou alguma informação gratuita no 0800 570 0800 ou, se você quiser, entrar em contato direto com os Sebrais regionais. Sebrae São Paulo, Sebrae do Rio, assim sucessivamente. Todos eles têm programas estaduais também que estão sendo desenvolvidos e a gente imagina que a gente possa também, esse é um dado que eu não falei, a gente vai também acompanhar no mapa de competitividade as empresas que se cadastrarem. A nossa ideia, falando um pouco desse antes e no futuro, é que a gente possa acompanhar desde agora, desde que a empresa queira ser acompanhada, como ela pode, de agora até 2014, 2015, ter um acompanhamento do Sebrae. Significa treinamento, capacitação, enxergar um bom planejamento, enxergar alternativas para ampliar seus mercados consumidores, aumentar seus clientes, quer dizer, aumentar o seu mercado. A gente vai acompanhar nesse estudo do mapa de oportunidades, tem um contraponto a ele, que é um pouco esse acompanhamento. Como a gente pode tornar essas empresas mais competitivas. A gente tem algumas variáveis que a gente vai estudar e observar, né? Nós vamos visitar essas empresas, a gente imagina aí, nós já temos em torno de 3.000 empresas que estão sendo acompanhadas a partir desses seminários que a gente fez, e a gente imagina aí que a gente possa ter mais de 10.000 empresas, micro e pequenas, que a gente possa estar acompanhando passo a passo, com consultores permanentemente visitando, que elas possam deixar como legado não só o lucro imediato, as oportunidades de ampliação de mercado que a Copa vai trazer na conjuntura imediata, mas que elas possam ter um salto de qualidade, se tornarem mais sustentáveis, dialogarem com questões mais de longo prazo. E um dos temas é o tema da sustentabilidade, que é um tema muito importante para que a gente possa trabalhar uma agenda, não só da sustentabilidade, mas a agenda da inovação também. Você sabe que o tema da inovação, da criatividade são fundamentais
para que a gente possa enfrentar a concorrência, por exemplo, chinesa, por exemplo, que é forte. Assim como o mercado brasileiro é muito forte, o mercado interno, todo mundo está olhando esse mercado com maneira muito forte. Então, eu acho que uma das maneiras de enfrentar a concorrência externa é ser mais competitivo, ser mais inovador, ser mais criativo. É isso que a gente está tentando aí colocar na agenda das pequenas empresas. Eu acho que a gente tem, de um lado, eu acho que o legado de infraestrutura é muito importante, quer dizer, o país vai ser outro. Um dos temas dos nossos gargalos é a questão da infraestrutura, dos gargalos de logística, tornar mais barato o nosso produto. Um dos temas é esse, como escoar nossa produção industrial, etc. Então, ter aeroportos e portos e uma infraestrutura vai melhorar significativamente, baixar o chamado custo Brasil. Isso é muito importante para a grande empresa, mas é importante também para a pequena. Mas eu acho que o legado mais importante é essa questão da produtividade, melhorar a capacidade de gestão. Se ela conseguir sobreviver a esse aumento de demanda, se ela conseguir se qualificar nesse processo, certamente ela será uma empresa, uma pequena empresa que pode se tornar uma média empresa, uma micro que pode se tornar uma pequena, ela vai ter mais gás, mais estrutura, mais experiência para poder enfrentar um mercado mais competitivo cada vez mais. Aí nós temos o tema da tecnologia. Quer dizer, hoje é impossível sobreviver no mercado, e vocês sabem disso, quer dizer, talvez os nossos pais, os nossos avós tinham uma concorrência muito menor. Então, aquela coisa que eu sempre ouvia falar, quer dizer, eu sempre fiz assim, meu pai me ensinou assim, talvez isso seja muito importante, mas hoje, com as mudanças tecnológicas, não basta isso. Eu preciso me treinar, me capacitar, ficar antenado para o que está ocorrendo. As mudanças tecnológicas são imensas, a internet está aí. Toda a relação minha com meus clientes hoje mudaram muito. Seja um micronegócio, de pequeno porte, todos eles têm que estar antenados e plugados na internet. Quer dizer, eu sempre cito duas padarias que tem lá em Brasília no mesmo quarteirão, na mesma quadra, como a gente fala em Brasília, quer dizer, iguais. Por que uma tem sucesso e outra não? Uma das explicações que a gente foi ver é que uma das padarias estava nas redes sociais. Então, toda vez que ela ia lançar um produto, ou quando o pãozinho saía, a relação que ela criou de fidelização com seus clientes. Então, para qualquer tipo de negócio, o tema da inovação, da tecnologia, da economia de energia, por exemplo, nos mecanismos de melhoria da gestão, quando a gente fala de inovação, não é só tecnológica, ela é de gestão, né? Então, economia de energia, uma série de outros temas são fundamentais para que ela se torne mais produtiva. No caso do turismo, idem, o Brasil vive aí uma fase muito boa, vai crescer certamente, fortemente o número de turistas, não só internacionais, mas de fluxo do turismo interno brasileiro, já tem crescido isso. O Brasil foi o país que mais cresceu sua aviação doméstica no último ano, cresceu até mais que a China, mais de 20% aumentou o número de brasileiros que viajou internamente. Esse fluxo vai continuar crescendo, porque a renda melhorou, porque o emprego melhorou, porque a economia cresceu. E certamente esse é um tema. Como você ter papéis complementares entre o grande hotel, o hotel 5 estrelas, com uma rede que tem que ser criada. Você tem que ter muitas pousadas, vários serviços hoje aumentaram muito. Quer dizer, há uma grande necessidade hoje de pequenos serviços, de bens que complementam o trabalho da agência de viagem, complementam o grande hotel. Quer dizer, você tem hoje um tema muito importante que é pensar os vários tipos de público e os nichos de mercado que vão ter. Quer dizer, você tem hoje vários nichos que o Brasil pode trabalhar. Eu falo não só o turismo de negócios, que cresce fortemente, mas o ecoturismo e outros temas que são fundamentais à presença da pequena empresa. E no turismo também, mais de 90% dos negócios são feitos com pequenas empresas. Então, eu acho que a gente tem que... Esse é uma amplitude grande, assim como a construção civil, a TI também. Toda a área de tecnologia da informação tem um espaço enorme para que a pequena empresa possa se desenvolver. Acho que esse é um tema, primeiro, esse é um tema do nosso século. Nós estamos no século XXI, sabemos que esse é um tema do nosso século. E o Brasil tem um papel muito forte nesse tema. O tema do meio ambiente, da sustentabilidade, é um tema do século XXI e o Brasil está muito focado nisso. Enquanto cidadão, todos nós temos que fazer um esforço nessa direção. Esse é um lado da questão. A cidadania tem tudo a ver no século XXI com o tema da sustentabilidade. Agora, isso tem uma outra agenda, que é a agenda nossa aqui. Como o tema da sustentabilidade vai afetar os negócios e as empresas no Brasil e no mundo. E há uma agenda da sustentabilidade que, queiramos ou não, vai entrar. Porque, primeiro, o mercado
e os clientes vão exigir esta agenda, já estão exigindo. Hoje, todo mundo que sai na frente, que tem um negócio sustentável, é uma variável de mercado. Eu cito, por exemplo, um lava rápido que tem em Cuiabá, que reutiliza a água. Ele é um sucesso em relação aos seus competidores, porque ele tem, além de fazer um bom serviço, prestar um bom serviço, ele tem a reutilização da água. Essa é uma variável que os clientes hoje gostam. Por exemplo, os alimentos orgânicos é uma outra variável importante também. E ninguém quer, por exemplo, comprar de uma empresa que tem trabalho escravo. Então você tem uma agenda dos clientes, do mercado consumidor, que exige uma série de posturas. E essas posturas vão significar business, vão significar ganhos de escala na sua competitividade. Se eu sei que tua empresa, economia de energia hoje não é um fator só de ficar bem com o cidadão. Ela significa produtividade, economia de custos. Por exemplo, uma oficina que não consegue ter uma gestão da graxa, por exemplo, que é um produto fundamental na oficina, perde recurso. Quer dizer, uma sorveteria que tem uma refrigeração que gasta mais que o seu concorrente em energia, tem problemas. Então tem uma série de questões que são fundamentais, não só para a sobrevivência, mas como os ganhos de competitividade e, ao mesmo tempo, são fundamentais para aumentar mercado. E essa relação com o cliente, quer dizer, hoje a empresa tem que estar muito focada nesse novo mercado consumidor. E aí estão os meios de comunicação que lidam com culturas que se modificaram muito nos últimos anos, e eu tenho certeza que você ter um negócio sustentável não é só o efeito como cidadão, mas é um efeito também de mercado, de ampliação de mercado, e ter um negócio sustentável no longo prazo. Essa que é a questão mais importante. Como fazer você sobreviver nesse mercado tão competitivo mais anos? Quer dizer, como enfrentar esse dia a dia tão duro, que é no caso da micro e pequena empresa, que significa um esforço individual, dia a dia, hora a hora, que o fim do mês vai se aproximando, a gente vai fazendo conta constantemente. Introduzir uma agenda de inovação, de sustentabilidade, significa prolongar a vida empresarial destas empresas. Eu acho que o tema da formalização, você tem uma pauta também da ética hoje fundamental. Quer dizer, hoje eu falei de trabalho escravo, você teve recentemente um grande magazine internacional aí, que certamente teve na bolsa de valores e no impacto que teve para os seus consumidores quando foi descoberto que ele utilizava de trabalhos aí, de quase escravos. Então, esta é uma agenda também muito presente no século XXI. Quer dizer, você tem uma empresa que seja correta, que tenha uma relação correta com seus fornecedores, que tenha uma relação correta com seus empregados, que seja formal, que pague os impostos, inclusive para brigar para a diminuição dos impostos, uma da primeira questão é estar totalmente legal. Então, esta agenda informal, da clandestinidade, é crime. Esse é um combate, ele prejudica a concorrência. Você que tem um negócio correto é prejudicado quando... E aí é um trabalho fortemente da gente trabalhar com o mercado consumidor também, para que ele não consuma bens aí clandestinos. Então é um esforço grande aí da gente acoplar esta agenda também, não só da sustentabilidade, mas eticamente. Aí tem uma série de entidades que trabalham essa questão, né? E o Sebrae faz uma parceria, quer dizer, não só a gente ter um bom planejamento, ter uma boa gestão empresarial, mas que seja correto com seus fornecedores, com seus clientes, com o seu mercado, certamente fará com que essa empresa aí tenha uma sobrevivência de longo prazo. Em cidades que não são sede da Copa, que não serão sedes, você acha que existe alguma ação para lucrar com turismo de oportunidade? Com certeza, com certeza. Eu penso vou dar duas cidades aqui que eu considero um exemplo claro disso. Por exemplo, as regiões metropolitanas. Você pensar São Paulo, por exemplo, você pensar todo um raio de 150 quilômetros da cidade, toda a Baixada Santista, o litoral norte de São Paulo, Campos de Jordão, toda a Serra Paulista, por exemplo, certamente terá aí espaços de vários negócios. Se você pensar João Pessoa, que está entre Recife e a Bahia, por exemplo, ou você pensar outras cidades que são vizinhas desses polos e que certamente pode lucrar. Por exemplo, você tem um polo de informática em Campina Grande. Certamente ele pode lucrar muito com um evento em Recife. Você tem, assim, vários exemplos de polos importantes, seja da indústria, do comércio e de serviços, que vão lucrar com essa movimentação. Na região amazônica, a mesma coisa. No Pantanal, por exemplo, você não pode pensar a Copa só em Cuiabá, mas em todo o Pantanal ou na região amazônica. Certamente Belém
e outras cidades do Amazonas certamente terão aí fortemente um impacto desse turista que circulará. Por exemplo, se eu for assistir um jogo em Belo Horizonte, eu não posso visitar Ouro Preto, Tiradentes, não posso fazer o circuito das cidades históricas. Há várias oportunidades que têm que ser identificadas e há papéis complementares. Quer dizer, muitas vezes aquela cidade não dispõe, quer dizer, a produção agrícola, por exemplo, quem vai fornecer alimentação para os hotéis e restaurantes? Eu imagino que esses hotéis, restaurantes, bares vão ter uma presença mais forte, vão ganhar, vão faturar mais, vão ter mais público e mais clientes. Quem vai fornecer esses alimentos? Certamente é a produção agrícola. Então, em cada estado, há que se identificar essas oportunidades. Começar. Eu acho que não é evidente que quem vai antes, quem entra no mercado antes tem mais chance, mas sempre é possível estar abrindo um negócio, a gente tem muitas oportunidades, a economia brasileira hoje permite isso, você tem espaço para se desenvolver, tem mercado, basta você ter atitude, ter um bom planejamento, é fundamental que você verifique aí aonde você quer abrir o teu negócio, se há concorrente, não há concorrente, qual é o melhor negócio naquela área, qual é a sua disponibilidade, quais são as suas aptidões também. Muitas vezes você tem que fazer um negócio que você é mais próximo, ou que você tem um conhecimento prévio, mas sempre é possível aprender. O que eu estimulo, assim, tem que ter uma atitude, não pode ter medo do risco. Ser empresário significa algum grau de risco. Agora, é evidente que com planejamento, com uma boa atitude, com uma boa formação, com capacitação, você vai melhorando. Agora, sem experimentar não dá, né? Quer dizer, não tem empresário de laboratório. Acho que tem o mercado, a vida cotidiana, o dia a dia que ensinam muito. Se você acoplar isso com uma boa gestão, com uma capacitação permanente, ficar muito antenado no que está ocorrendo, enxergar nichos de oportunidade, porque eu sempre considero que é possível fazer um negócio diferente do outro. Quer dizer, a tua ação, a tua personalidade são fundamentais para dar essa diferença. E a tua dedicação, quer dizer, ser micro e pequeno empresário depende de você, quer dizer, não é uma coisa que você delega, depende muito do seu dia a dia e por isso que nesse mundo de hoje ter uma boa capacitação, ter uma boa gestão é fundamental para que o teu negócio possa se desenvolver. Bom, primeiro a gente tem uma boa notícia. O Brasil vem melhorando muito nos últimos anos. Se você pensar uma década atrás, era em torno de 50% a sobrevivência até o segundo ano. Nós atingimos uma marca de 73%, portanto uma marca muito similar aos países desenvolvidos. De cada 100 empresas abertas, 73 sobrevivem até o segundo ano, que é uma marca muito positiva. Vem de um crescente, se você pegar um ano atrás, era menor, em torno de 72%, portanto, há uma estabilidade com um pequeno crescimento de uma marca muito expressiva. E as razões principais para a sobrevivência são, de um lado, a melhoria do ambiente legal, fruto que o Super Simples e a melhoria desse ambiente facilitou os negócios poderem se desenvolver, a formalização. É evidente que a melhoria do país, da economia do país, a ampliação do mercado, certamente contribuiu. Quer dizer, se você não tem cliente para vender, fica mais difícil. Portanto, a ampliação do mercado, a melhoria do ambiente legal também. E um outro dado que é a melhoria da capacitação do empresário também. Melhorou o nível de escolaridade, o nível de procura também por formação. É evidente que esse é um problema do país, melhorar a educação do país é um dilema nosso, mas se você pensar o que ocorreu nos últimos 15 anos, a gente deu alguns passos. Talvez não os necessários, mas avançou. Então, melhoria da qualificação do empresário também ajudou muito. O que faz muito as empresas morrerem? Acho que tem várias questões. Uma delas é não ter um bom planejamento, isso sempre afeta muito. Você não dimensionar o capital, quer dizer, o investimento do seu capital para abrir seu negócio. Confundir as finanças, isso acontece demais. Confundir as finanças pessoais com as finanças da empresa. Quer dizer, saber que você durante 2, 3, 4 anos tem que ter o retorno do capital, que você fatura, é para entrar e desenvolver, recuperar aquele capital investido. Se você transformar um caixa eletrônico, o teu caixa da empresa, certamente isso vai criar uma confusão, né? As empresas familiares, essa é outra questão importante também. Tem que ficar muito claro qual é o papel de cada um da sua família no negócio. Não é fácil ter uma empresa onde a gestão é familiar também. Então, tem questões aí básicas que são muito importantes, mas eu diria que essa questão de confundir
as finanças pessoais com as finanças da empresa é o que tem ocorrido fortemente aí. Não ter um bom planejamento, não olhar os seus concorrentes, isso é uma coisa muito importante, quer dizer, está muito atualizado, inclusive, para quem está no mesmo negócio, entender o que está acontecendo, não só no seu bairro, mas o que está acontecendo no mundo com o seu negócio, com negócios similares.